dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós celebramos em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E hoje, em toda a cristandade na terra, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso, saúdo também a todos com as palavras de Mateus, capítulo 21, o versículo 5, que nos lembra as palavras do Antigo Testamento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã, Mantos e Palmas. Em respeito a Deus para orar. Misericordioso e benigno Deus, com todos os cristãos na terra, glorificamos o teu grande amor, pois entregaste o teu Filho Jesus por nós. Hoje lembramos em toda a cristandade a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nela está representada a esperança que todos depositavam em Jesus. Sabemos, no entanto, que tal manifestação de entusiasmo se transformou em sentença de morte, quando todos gritaram alguns dias depois: crucifica-o, crucifica-o. Nós te pedimos, ajuda-nos a vencer as tentações desta vida aqui na terra, que querem nos afastar de ti, e também nos levar a crucificar Jesus por nossas atitudes erradas. Que saibamos seguir os ensinamentos de amor, de bondade, de perdão, de paz de Jesus e depositemos nele a nossa esperança. Por Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração de hoje, Maravilhosa Graça. Ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou.
libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, se encontra em Lucas capítulo 19, versículos 28 a 40, onde está escrito: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. Eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: eu afirmo que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Até aqui, estas palavras do Evangelho de Lucas para a nossa vida. E felizes somos nós, se nós ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, todos nós conhecemos esta história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nela se cumpre aquilo que o profeta Zacarias havia dito já no século IV antes de Cristo. Zacarias disse: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria,
pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Ele é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos, as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Este era o rei do qual o profeta falara e que muitos esperavam. Um rei que iria estabelecer a paz em todo o mundo. No entanto, havia uma diferença entre Jesus e a expectativa das pessoas. As pessoas queriam um rei que iria conquistar a paz pela força das armas, com guerra, subjugando os romanos opressores que dominavam Israel, tirando também do poder os líderes corruptos de Israel com a força das armas, instaurando a paz em todo o mundo desta maneira. E Jesus não correspondeu à expectativa das pessoas, não fez o que as pessoas esperavam dele. Ele era o príncipe da paz e queria construir a paz pelo convencimento, através do amor, do perdão, e não através da força e da violência. Isto fica claro na conduta da vida de Jesus. E eu cito apenas 4 exemplos. O primeiro exemplo aconteceu quando Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Jesus sabia que ele era o chefe dos cobradores de impostos, sabia que ele era corrupto e que roubava dos pobres, mas não se dirigiu a Zaqueu com palavras de condenação, xingando, recriminando a conduta de Zaqueu. Provavelmente Jesus conversa com Zaqueu com calma, com amor e com paciência. E o coração de Zaqueu se converte, tanto que dá a metade dos seus bens aos pobres e devolve 4 vezes mais aos que havia roubado. E Zaqueu não agiu dessa forma por ter sido obrigado pela violência ou pela força de alguém mais forte que o subjugou. Ele agiu desta forma pela atitude amorosa de Jesus. O segundo exemplo é o da mulher adúltera. Todos já estavam com as pedras na mão para matarem a mulher quando a trouxeram para Jesus. Jesus, no entanto, olha com amor e compaixão para aquela mulher e não com ódio, como todos os demais estavam fazendo. E Jesus diz à mulher: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Este final vai nos levar a acreditar que esta mulher voltou para casa e mudou de vida, mudou a conduta da sua vida. E não foi por violência ou por ter sido obrigada a isso, foi pela atitude amorosa de Jesus que ela mudou a sua vida. O terceiro exemplo que gostaria de lembrar faz parte da história da prisão e da crucificação de Jesus. Quando Jesus é preso e Pedro saca a espada e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, ele, ao invés de incitar os que estavam
com ele, contra aqueles que queriam prendê-lo, diz: parem com isso. E curou a orelha daquele homem que havia sido atingido. O quarto exemplo, o do ladrão na cruz ao lado de Jesus. O episódio acontece depois da prisão, da tortura e da crucificação de Jesus. Acontece com o ladrão na cruz ao seu lado. O ladrão reconhece a inocência de Jesus, provavelmente reconhece também a sua divindade e pede em humildade: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia ter interpelado aquele ladrão com palavras grosseiras e até condenatórias: tu tivesses uma vida inteira de roubo, prejudicando os outros, tirando o que era o fruto do esforço, do trabalho e do suor dos outros, não terás a minha compaixão. Jesus poderia ter dito isto, mas Jesus não fez isto. Ele perdoou. A atitude deste ladrão foi devido ao fato de ter sentido em Jesus este amor, esta misericórdia divina. Isto o levou a criar coragem e pedir perdão, na certeza de que ele receberia este perdão. A você que nos assiste fica a pergunta: quem somos nós nesta história? Quem sou eu? Quem é você? Como agiríamos nós se estivéssemos naquele momento histórico onde Jesus entra aclamado pela multidão em Jerusalém e poucos dias depois morre rejeitado também por esta mesma multidão? Você e eu seríamos iguais a todos estes? Nós hoje conhecemos o final da história. Aqueles homens e mulheres que aclamaram Jesus na entrada de Jerusalém não sabiam. Por isso, nós não temos desculpa. Eu gostaria de lembrar que temos visto na história da humanidade muitas atrocidades após a ascensão de Jesus, quando ele voltou para junto do Pai. Se formos olhar desde este momento da história, quantas e quantas guerras já houve, quanto sangue derramado, quanta violência em nosso mundo, em todos os países, nas cidades, nas famílias, brigas, guerras, desentendimento. E eu afirmo a vocês que se Jesus tivesse nascido hoje no nosso mundo, ele teria tido o mesmo tratamento que teve na sua época. Seria aclamado e depois, por não corresponder às expectativas humanas, na maneira de acabar com o mal e a violência pela força das armas. Quer dizer, você com armas combater armas, subjugar o outro pela violência com atrocidades. Então, se Jesus não correspondesse a esta nossa expectativa humana, ele iria também hoje ser rejeitado por todos. Nós não gritaríamos crucifica-o, porque hoje não se crucificam mais as pessoas, mas gritaríamos executa-o, executa-o. Saibamos nós, saiba você e que eu também saiba, reconhecer essa nossa tendência ao mal que existe dentro de cada um de nós e busquemos aprender do exemplo de Jesus. Exemplo este que foi bem entendido pelo apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos capítulo 12, versículos 12 e versículo 18: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
E não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Busquemos, assim, o bem, a paz na nossa vida, seguindo o exemplo que Jesus nos deu. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Hosana ao Rei. oração do Pai Nosso e da bênção, eu gostaria de convidar vocês para os cultos da Semana Santa aqui em nossa comunidade em Petrópolis, conforme a imagem que vocês podem ver ao lado. Dia 17, quinta-feira, às 19h30, teremos o culto Lava Pés.
Dia 18, sexta-feira santa, culto com Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Dia 20, domingo, às 6 horas da manhã, culto da ressurreição. E também dia 20, domingo, às 9 horas, culto de Páscoa com Santa Ceia. Queremos curvar nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra bíblica que relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vem ao nosso coração. Obrigado por aquilo que ela nos ensina, que Jesus é o príncipe da paz, que não quer guerra, que não quer a violência, que não quer que subjuguemos uns aos outros à força. Conforme ouvimos do Antigo Testamento, Jesus quer acabar com todas as armas de guerra, transformá-las em objetos de trabalho para produzir, para plantar, para colher, para que a vida possa acontecer. E assim, nós queremos pedir-te que tu também trabalhes o nosso coração através do teu Santo Espírito e através do exemplo que Jesus Cristo nos deixou, para que também sejamos pessoas que promovem a paz, o amor, o entendimento, o perdão que Jesus nos ensinou, não só por suas palavras, mas também por suas atitudes enquanto estava aqui conosco. Esse é o nosso humilde pedido de oração que trazemos diante de ti, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Tu és fiel, Senhor.